se o fogo que você está atravessando agora tiver um propósito que você ainda não consegue ver? E se o fogo que você está atravessando agora tiver um propósito que você não consegue ver? Há uma cena no filme A Vida é Bela, que nós estamos usando como pano de fundo para a série, em que Guido, ele está trabalhando, pegando bigornas extremamente pesadas. Enquanto isso, seu filho Josué, ele fica sempre escondido lá no barracão, para que os soldados não o vejam. E enquanto ele está fazendo aquilo, tem uma hora que ele pensa em desistir, tem uma hora que ele pensa em soltar a bigorna, afinal de contas é muito pesada para ele. E ele pergunta ao seu colega, caso ele fizesse isso, o que aconteceria? E a resposta é: certamente você morreria, eles te matariam. Então Guido encontra as forças ali, se apruma e continua carregando, porque o seu filho dependia dele. Josué não sabia onde estava, não entendia o que estava passando. O que ele vê são só fragmentos. O pai se esforçando para sorrir, passando instruções para ele, transformando aquele horror todo em brincadeira. O filho sente o peso, mas ele não vê o propósito. Afinal de contas, o propósito pertencia ao pai. Pense no que isso significa para aquela criança. Josué não tinha acesso àquilo que o pai sabia. Ele não sabe que aquelas regras absurdas do jogo, ficar em silêncio, se esconder, não chamar pela mãe, não pedir comida, na verdade eram instruções de sobrevivência. Tudo isso disfarçado de brincadeira, de uma grande fantasia. Não sabe Josué que cada sorriso do seu pai custava um esforço extremamente grande. Ele não sabe que o pai está literalmente dando a sua vida para que Josué continue vivendo, continue jogando naquele jogo. Tudo que Josué tem é o presente. É a fome, é o medo, é o frio, mas é também a voz do pai dizendo a ele sempre: confia em mim, continua jogando, eu estou aqui com você. Quando nós estamos na fornalha, meus queridos, nós somos como Josué. Nós sentimos o peso, nós vivemos os fragmentos, nós oramos e o silêncio às vezes é a única resposta. Acordamos sem saber o que vai acontecer no nosso dia, como nós vamos atravessar mais um dia. E no fundo do coração, talvez uma pergunta que nós ousamos não fazer em voz alta é: Deus, onde você está? Há algum propósito nisso tudo? Ou estou simplesmente sofrendo? Para Josué, o jogo tinha um autor que conhecia cada detalhe, mesmo que ele, filho, ele não pudesse ver ou entender. E a pergunta que fica para nós, no meio da nossa própria fornalha, é: será que existe por trás do nosso sofrimento, do meu sofrimento, do seu sofrimento, um pai que também está conduzindo cada detalhe? Mesmo quando tudo que vemos são fragmentos sem sentido. Na mensagem anterior, na segunda mensagem da nossa nova série, nós podemos perceber que o único que é capaz de traduzir a dor é aquele que entrou no barracão conosco, é aquele que está no barracão conosco, é aquele que está na fornalha conosco, aquele que se esvaziou de si mesmo, se tornando gente para viver as dores que nós somos passíveis de viver. Mas hoje eu quero avançar mais um pouco, porque uma forja, uma fornalha sem ferreiro é apenas fogo que queima. E o que faz da fornalha um instrumento de transformação e não de destruição é a mão de quem conduz o processo. Há um ferreiro na forja e ele sabe exatamente, meus queridos, o que ele está fazendo. Hoje, na nossa série de mensagens, Caminhando com Deus na Fornalha, é verdade, a nossa mensagem tem por título: Quando o fogo tem um propósito. Quando o fogo tem um propósito. Hebreus capítulo 12, nós vamos ler do verso 5 ao verso 11, embora vamos focar mais nos últimos versos, nós vamos ler a partir do verso 5. E vocês se esqueceram da exortação que lhes é dirigida como a filhos? Filho meu, não despreze a correção que vem do Senhor, nem desanime quando você é repreendido por Ele, porque o Senhor corrige a quem ama e castiga todo filho a quem aceita.
é para a disciplina que vocês perseveram. Deus os trata como filhos. E qual é o filho a quem o pai não corrige? Mas se estão sem correção, da qual todos se tornaram participantes, então vocês são bastardos e não filhos. Além disso, tínhamos os nossos pais humanos que nos corrigiam e nós os respeitávamos. Será que então não nos sujeitaremos muito mais ao Pai espiritual para vivermos? Pois eles nos corrigiam por pouco tempo, segundo melhor lhes parecia. Deus, porém, nos disciplina para o nosso próprio bem, a fim de sermos participantes da sua santidade. Na verdade, toda disciplina, ao ser aplicada, não parece ser motivo de alegria, mas de tristeza. Porém, mais tarde, produz fruto pacífico aos que têm sido por ela exercitados, fruto de justiça. Senhor Deus, ó Pai, que o Senhor possa ter se alegrado com as nossas canções, Senhor. Mas agora nós te pedimos, aquieta a nossa alma, fala aos nossos corações, que sejamos atentos e cativos para ouvir a Tua palavra e ela produza frutos, ó Pai, para a Tua glória. Me usa como instrumento, Senhor, em Tuas mãos, apesar de quem eu sou, mas que eu seja usado por Ti para produzir frutos para Ti, Senhor, em nome de Jesus, amém. A carta aos Hebreus, nós não sabemos quem a escreveu, mas sabemos o propósito, e o propósito era animar de alguma maneira os cristãos que atravessavam por perseguições, motivá-los a não abandonar a fé, aqueles que enfrentaram prisões, haviam perdido bens. Então, inclusive alguns ao longo da história abandonaram a fé, e é possível que para quem essa carta foi endereçada também fizeram isso. O fato é que é um contexto de perseguição. Se você olhar para o capítulo 11, você vai ver que o autor cita aí homens e mulheres da fé que viveram suas fornalhas, mas que não estavam sozinhos, que atravessaram suas fornalhas, mas que não desistiram. E aí ele reforça no capítulo 12 a ideia da nuvem de testemunha. E no centro disso tudo, no início do capítulo 12, está Jesus Cristo, que suportou a cruz, que agora está sentado à direita do Pai. E só depois de tudo isso, ele vem introduzir a imagem da disciplina, não como punição, mas como o trato do pai para com o filho. E ele inclusive cita Provérbios 3, nós lemos aqui o 9 e o 10, se você ler o 11 e o 12, é justamente aquilo que ele cita aqui, o pai que disciplina o filho. Mas para lembrar que todo pai sério, ele forma os seus filhos através da correção. Então ele conclui com esse verso 11, que vai ser o foco da nossa exposição. A disciplina não parece boa no momento, mas depois produz fruto. Em outras palavras, o capítulo 12, ele não é apenas uma reflexão abstrata do sofrimento, é uma palavra pastoral, para a gente que está cansada, para a gente que está perto de desistir, para a gente que precisa ouvir que, através daquela fornalha que parece sem sentido, há um Deus que está governando todas as coisas. Então nossa proposição para a mensagem de hoje é: Deus usa a fornalha como um ferreiro usa o fogo, não para destruir, mas para remover o que é falso e produzir, com o tempo, um fruto que a ausência do fogo nunca produziria. Deus usa a fornalha como um ferreiro usa o fogo, não para destruir, mas para remover o que é falso e produzir, com o tempo, um fruto que a ausência do fogo nunca produziria. Nós olharemos para o verso 11 e vamos aprender 3 lições. Primeiro, o ídolo que a fornalha derrete. O versículo começa com uma confissão extremamente brutal. Nenhuma disciplina parece agradável no momento, numa tradução. Na outra, na NA, diz: toda disciplina, ao ser aplicada, não parece ser motivo de alegria, mas de tristeza. Quero que você ouça bem o que é que o escritor de Hebreus está dizendo, mas também o que é que ele não está dizendo. Ele não está dizendo que o sofrimento ele é fácil para quem tem fé. Ele não está dizendo que o cristão maduro vai sorrir diante da dor. Ele não está dizendo que, se você realmente confiar em Deus, você vai deixar de sentir o peso da dor, o peso da fornalha. Ele está dizendo justamente o contrário, que nenhuma disciplina parece agradável, nenhuma, nem para os hebreus daquele tempo, do primeiro século, que estavam sendo perseguidos, nem para mim, nem para você, seja qual for a fornalha que você está atravessando agora. A Bíblia ela não romantiza a dor, e nós também não deveríamos fazer isso. Mas há algo que precisa ser dito antes da gente avançar.
algo sobre a imagem de Deus que nós construímos e que a fornalha inevitavelmente destrói. Elizabeth Elliot, ela foi uma das missionárias mais corajosas do século XX. Ela escreveu um romance chamado Nenhuma Imagem de Escultura. Nenhuma Imagem de Escultura. E esse romance é baseado na sua própria experiência lá como tradutora da Bíblia lá no Equador. A protagonista desse romance se chama Margaret. Margaret é uma jovem missionária que dedicou anos da sua vida para traduzir a Bíblia para povos isolados, justamente nas montanhas equatorianas. Após anos de espera, após anos de oração, anos de preparação, Margaret encontrou Pedro. Fosse eu não, Pedro, foi não. Um homem que caiu do céu, um homem que falava fluentemente o dialeto daqueles povos que ela queria alcançar e também espanhol. A pessoa certa para ela traduzir a Bíblia, a pessoa indispensável para a tradução da Bíblia. Margaret viu a mão de Deus em cada detalhe. Deus havia respondido às suas orações. O trabalho começou a avançar. Cada dia o trabalho avançava. E um dia, a Margaret vai encontrar com Pedro na sua casa. E enquanto ela caminhava, ela lembra do versículo do Salmo 27, verso 14. Espera pelo Senhor, anima-te e fortalece o teu coração. E ela então ora. Estou esperando o Senhor. Tu sabes quanto esperei. Parecia que tu havias dito para eu me dedicar à tradução. Então me enviaste o Pedro. Estar aqui já é uma resposta de oração. Mas só que quando ela chega na casa de Pedro, Pedro está com uma pereba muito grande na sua perna. Como parte do trabalho da Elizabeth, era também, de Margaret, desculpa, Elizabeth também, que ela é inspirada na vida dela, né? Era uma espécie de assistência médica. Ela sempre carregava consigo ampolas de penicilina. Então o que é que ela vai fazer? O homem está com a perna, com uma pereba grande, inflamada, ela aplica então a penicilina. Só que, poucos segundos depois, esse homem tem uma reação alérgica. Tem um choque anafilático e começa a se debater, e a família começa a ficar ao redor dele, e a comunidade começa a chegar. Afinal de contas, Pedro era uma pessoa muito importante para aquela comunidade. Margaret fica chocada. Ela diz: Senhor Deus, Pai de todos nós, caso nunca tenha ouvido as minhas orações, ouça agora, salva o Pedro, Senhor, salva. Mas Pedro começa a vomitar, começa a ter espasmos torturantes. Rosa, a esposa dele, coloca as mãos na cabeça e começa o lamento de morte. Não só Rosa, mas as mulheres da comunidade. No entanto, Margaret continua orando em silêncio. Ah, Senhor, o que será da Rosa? O que vai acontecer com a tua obra? Tu começaste isso tudo, Senhor, não fui eu. Tu me guiaste até aqui, respondeste minhas orações e trouxeste o Pedro para me ajudar. Ele é o único, Senhor. Não te esqueças, não há mais ninguém. Mas Pedro morre. Pedro morre. E o trabalho de Margaret é encerrado. Ela fica chocada. Ela havia orado, ela havia sido fiel, ela havia feito tudo exatamente como Deus esperaria. Mas agora o único homem capaz de viabilizar o seu trabalho, afinal de contas, na cabeça dela, como é que Deus não estaria interessado em avançar o seu evangelho para povos não alcançados? Então não, é ilógico. Certamente Deus ouviria a sua oração, mas não, tudo se acabou. Margaret, ao lado da sepultura de Pedro, naquele dia, ela faz uma pergunta, o seguinte: e Deus? Será que agora Ele quer que eu glorifique? E a resposta para essa pergunta só vem na última página do livro, conforme Tim Keller relata. E ela diz o seguinte: se Deus fosse apenas o meu parceiro, Ele teria me traído. Como Ele é Deus, Ele me libertou. Lembra do título do livro? Imagem de escultura. O que ela quer dizer com isso? É que esse ídolo era o próprio Deus. Esse ídolo que ela criou para si era o próprio Deus. Um Deus que sempre apoiava os seus planos, um Deus que sempre protegia os seus projetos, um Deus que jamais, nunca deixaria que algo assim acontecesse com uma missionária fiel e dedicada. Mas esse Deus, meu querido, era uma criação dela, era uma projeção dos seus desejos, era uma projeção das suas expectativas, e a fornalha destruiu esse ídolo, esse falso Deus que ela criou para si mesma.
Por isso que ela diz que a fornalha o libertou Margarete, e essa mesma situação aconteceu com a própria Elizabeth. Libertou Elizabeth para encontrar o verdadeiro Deus. Será que isso ressoa em você, meus queridos? Quando de nós carregamos no fundo do coração uma imagem de um Deus que Ele nunca prometeu ser? Quando de nós criamos um ídolo chamado Deus, que não tem nada a ver com Deus que se revelou nas Escrituras? Nós criamos um ídolo conforme as nossas expectativas, um Deus que nos livraria de todo sofrimento. Basta sermos fiéis o suficiente. Um Deus que recompensa sempre com bondade, com prosperidade, com livramentos, a boa conduta. Um Deus que é no fundo, sabe o que, meus queridos? O nosso assistente pessoal. Um balconista, que está lá do outro lado do balcão, apenas pronto a responder ou a pegar aquilo que nós desejamos. Um Deus que é útil. Um Deus que é útil enquanto Ele faz aquilo que nós desejamos. Mas um Deus que se torna perturbador, infiel a nós, quando Ele não faz aquilo que nós queremos. Esse Deus não existe. E quando a fornalha chega, e ela sempre chega, essa imagem desmorona. E a dor, ela passa a ser uma dor dupla. Ela passa a ser uma dor dupla, porque é a dor do sofrimento e a dor de descobrir que o Deus em que nós confiávamos, na verdade, era um ídolo que nós criamos para nós. Era parte da nossa construção, e não um Deus que se revelou nas Escrituras. Hebreus 2, verso 2, diz, para nós fixarmos os olhos em Cristo, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, não fazendo caso da vergonha. O único que atravessou a fornalha sem ser destruído, e não promete para nenhum de nós ausência de fogo. O que ele promete é presença no meio do fogo. Josué não escolheu estar naquele lugar, naquele campo de concentração, mas o Pai estava lá, não para tirar o filho daquele lugar, mas para conduzir através dele. A fornalha que você está vivendo talvez esteja destruindo a imagem de Deus que você construiu para você. Um Deus que nunca deixaria acontecer isso comigo. Meu querido, esse Deus não existe. E se ele foi destruído pela fornalha, isso é libertação. Porque o Deus verdadeiro é maior, o Deus verdadeiro é mais sábio, é mais amoroso do que o Deus dos nossos planos. Confiemos nele. Segunda lição a partir desse texto. Primeira, o que a fornalha destrói. Segundo, o que o ferreiro faz no escuro. No verso 11 ainda diz, porém mais tarde produz fruto pacífico aos que têm sido por ela exercitados. E eu quero focar nessa expressão, os que têm sido por ela exercitados. Depois de dizer que nenhuma disciplina parece agradável no momento, o que o escritor vai falar agora? Ele vai usar uma palavra extremamente ilustrativa. A palavra no grego aqui é gimnásio, traduzida aí como exercitados. Ginásio, lembra o quê? Ginásio, a origem de ginásio, o lugar onde se treina. O termo grego original significa literalmente exercitar-se nu, despir-se de tudo que impede o movimento, expor o corpo ao treinamento completo, sem nada para esconder e sem nada para proteger. A palavra, ela dá a ideia, ela tem um propósito duplo aqui, o propósito de desimpedimento. Afinal de contas, as roupas naquela época eram extremamente volumosas, elas vão restringir os movimentos, então os atletas realmente treinavam nus, mas também a ideia de exposição, porque ao treinar nu, ninguém consegue esconder nenhuma deficiência de força, de fraqueza, né? Nenhuma pessoa esconde quando ela está despida, ela não esconde nada. Na academia não dá para esconder nada, o treinador vê tudo, os pontos fortes, os pontos fracos, e trabalha exatamente onde é necessário. Então essa imagem, ela nos diz, ou nos traz lições fundamentais sobre como Deus age na fornalha. Ele não está apenas permitindo que o sofrimento aconteça de longe, ele está treinando. Ele é o ferreiro que conhece o metal, ele é o treinador que conhece o atleta, e ele vai aplicar a pressão no lugar certo, na hora certa, mas sempre com um propósito específico em mente.
um propósito de nos fazer melhorar. O versículo 6 é claro: o Senhor disciplina aquele quem ama. É o ferreiro que aplicando o calor necessário. É o treinador aumentando o peso no momento certo. E o peso para cada um, meus irmãos, é diferente. Às vezes eu estou na academia e fico pensando sobre como aquele ambiente, ele traz ensinamentos para a nossa vida prática. Ele é muito ilustrativo. Eu me pego observando aquelas pessoas ali, levantando uns pesos diferentes, às vezes até aparentemente com um porte físico menor do que o meu. Eu mesmo sou um exemplo disso. Se você se deparasse comigo pela primeira vez e me visse entrando na academia, e você estivesse lá dentro, certamente você imaginaria que eu, a julgar pelo meu porte físico, né, pegaria pesos imensos. Só que não. Mas ao você ver os pesos que eu pego lá, você certamente ia dizer: rapaz, que caba fraco da bexiga. Só que você não teria informação de que eu tenho problemas sérios nos 2 joelhos e me operei do ombro faz 8 meses. Então, certamente o pouco peso que eu pego me incomoda e não incomodaria você que não tem esses problemas. Cada um tem o seu processo de fortalecimento muscular, concorda? Mas ninguém consegue se fortalecer, meus queridos, sem passar pela dor. Ninguém. Quando você pega um peso um pouquinho a mais do que você se sente confortável, os seus músculos sofrem pequenas microlesões, pequenas rupturas, as fibras ali. É aquela dor que você sente depois do treino. Mas são exatamente essas microlesões, que não são um problema, são elas que vai tornar o seu músculo mais forte. O corpo vai reconstruir essas fibras lesionadas mais fortes, mais espessas. E você vai ser mais forte do que você era antes. O crescimento não acontece durante o esforço. Olha a coisa interessante. Acontece depois, quando a gente está descansando. O momento da dor produz a lesão. O momento do repouso produz o fruto. É exatamente isso que o escritor está dizendo aqui. No verso 11, nenhuma disciplina parece agradável no momento. É a microlesão. É a dor real do exercício. Mas ele diz, depois produz fruto. É o fortalecimento que vem na fase seguinte. Muitas vezes a gente nem percebe. Mas é que o que é que o ferreiro está fazendo exatamente no escuro? Que ela, no capítulo 8 e 9, ele vai identificar 3 frentes em que Deus trabalha através do sofrimento. Primeira frente, o sofrimento transforma a nossa atitude em relação a nós mesmos. Que ela escreve que o sofrimento revela a nossa fragilidade e a nossa dependência real de Deus. Na vida confortável, meus queridos, as nossas fragilidades ficam escondidas. Não é porque a gente é hipócrita, não. Porque as circunstâncias que nós estamos vivendo ainda não exigem aquilo que ainda nós não temos. A academia, ela não cria os problemas do caráter, ela revela o problema do caráter. E ao revelar o problema do caráter, ela abre caminho para que o treinador trabalhe. Foi assim comigo. Eu nunca tinha sentido dores no ombro até entrar na academia e começar a levantar peso lateral. O problema já estava lá. Não foi a academia que causou, ela identificou, ela ressaltou. E aí, com o problema ressaltado, eu fui lá e tratei. Então, na forja, quando o metal é aquecido, a impureza ela sobe, ela fica ressaltada. E o ferreiro vai então remover. E o que vai restar daquilo é um metal mais puro. O sofrimento faz o mesmo com o nosso caráter, meus queridos. Ele traz à tona, à superfície, aquilo que precisa ser removido. Mas não é para nos humilhar, é para nos purificar. Não é quando tudo nos vai bem que o nosso caráter está sendo testado. É quando alguém pisa na nossa unha encravada. É quando o diagnóstico inesperado bate à nossa porta. É quando descobrimos uma traição. É quando perdemos o emprego. É quando as pessoas não fazem aquilo que nós queremos. É quando elas não nos tratam como nós achamos que devemos ser tratados. Deus vai usar esses momentos para testar o nosso caráter, mas também para exercitar, a fim de sermos treinados para ser mais parecido com Cristo. Pergunte para si mesmo: que área da sua vida a fornalha que você está passando está expondo, está trazendo à tona? Que área? Impaciência. Talvez você precise tratar a sua impaciência, o seu orgulho, a sua necessidade de estar controlando todas as coisas.
uma autoimagem que você nunca havia testado de verdade. Não se envergonhe. Não se envergonhe se isso está vindo à tona na fornalha. Desvios de caráter, pecados. Não fique desesperado. Reconheça isso. Reconheça o problema, reconheça o pecado e reconheça também que é o ferreiro trabalhando. Não é você fracassando, é o ferreiro trabalhando. É o ferreiro dizendo: teu ombro está com problema e tu precisa se operar. Vai doer, mas vai ser melhor. A segunda frente que o sofrimento trabalha, o sofrimento muda o nosso relacionamento com as coisas boas da vida. O sofrimento, ele tem o poder de revelar o que se tornou importante demais em nossas vidas. Os nossos ídolos funcionais, as coisas boas que ocuparam o lugar de Deus. Mas ele não só revela, mas ele nos reorienta para o lugar que nós devemos estar, para quem nós devemos colocar no nosso coração, no centro do nosso coração. Veja, na forja, o ferreiro, ele não aquece apenas para remover as impurezas, ele aquece para tornar o metal mais maleável. O metal mais maleável é capaz de ser moldado, é capaz de ganhar uma forma nova. O metal frio é o quê? É rígido, é resistente, é impossível de trabalhar. Mas o calor, meus queridos, torna o metal mais dócil. O sofrimento nos torna maleáveis nas mãos de Deus. Tim Keller conta a história de Marta. Marta é a esposa de Marcos. Eles são casados há 20 anos, têm 4 filhos. Ele é diagnosticado com uma doença que não tem cura. Marta, então, conta que caiu num buraco negro, desespero, e ela faz uma pergunta. Ela pergunta: se eu não for mais a esposa de Marcos, quem eu serei? Anos depois, ela olhando para trás, ela reconhece: hoje entendo a idolatria daquela afirmação. Minha identidade estava no Mark como meu marido e provedor. Aos meus olhos, ele vinha antes de Deus. Tudo que eles passaram, a fornalha que eles passaram, não destruiu o amor dela pelo marido, mas destruiu a idolatria escondida dentro desse amor. A ideia de que a sua identidade, a sua segurança, o seu valor, o seu sentido, o seu propósito de vida estava no marido e não em Deus. O calor revelou o que precisava ser remodelado. E no processo, Marta não perdeu Marcos. Ela perdeu o ídolo que havia construído ao redor dele. E ela ganhou um relacionamento com Deus mais sólido do que ela tinha antes. Então, às vezes, meus queridos, o sofrimento vai ressaltar. Faça essa pergunta. A pergunta é a seguinte: o que eu mais temo perder? O que eu mais temo perder? Pense por 5 segundos. Se você veio na sua mente, e quando você faz a pergunta, rapidamente vem a resposta. Você não tem como você enganar a si mesmo. Se veio na sua mente: meu filho, meu esposo, minha esposa, meu salário, meu emprego, a minha reputação, os meus seguidores, você achou seu ídolo. Você achou o seu ídolo. Você achou aquela pessoa, uma coisa que você colocou no lugar de Deus. Esse é seu ídolo. Muitas vezes Deus vai nos fazer passar na fornalha para retirar os ídolos do nosso coração e nos fazer entender que nós somos totalmente dependentes dele. E que se nós perdermos Deus, e graças a Deus isso não acontece em nossas vidas, aí sim, meus queridos, nós estaríamos perdidos. A terceira frente é: o sofrimento fortalece o relacionamento com Deus de maneira inigualável. Inclusive, Lewis é citado aqui quando ele diz que na prosperidade Deus sussurra nos nossos ouvidos, mas no sofrimento Ele grita. O sofrimento, a adversidade, é como se fosse um megafone de Deus. É no sofrimento que a gente descobre se a nossa fé está de fato em Deus ou apenas naquilo que Ele pode nos dar. É o sofrimento que vai fazer isso. Porque se for naquilo que Ele pode nos dar, certamente o sofrimento vai nos causar revolta, murmúrio contra Deus, vai nos causar distanciamento contra Deus. Mas Hebreus 12:10 diz
que Deus nos disciplina para o nosso bem, a fim de que participemos da sua santidade, não para nos destruir, mas para nos tornar cada vez mais parecidos com Ele. O ferreiro não aplica o fogo para nos destruir, mas para nos purificar, para nos moldar, para nos fortalecer. Eu sei, meus queridos, o processo é doloroso, mas confiemos, porque as mãos que seguram o metal são as mãos do nosso Pai amoroso, o nosso Pai gracioso, o nosso Pai misericordioso. Se você está passando, meu querido, por dores profundas na alma ou no corpo, ou até em ambos, não é o ferreiro te destruindo, é te purificando. Não é o treinador colocando um peso sobre você para te quebrar, mas para te fortalecer de uma maneira que esse processo redunde em glória para Ele, mas também crescimento para você, maturidade na sua fé. Isso não quer dizer que sempre saberemos os propósitos. Nem sempre saberemos. O fato de não sabermos não quer dizer que não existe. O fato de não sabermos o propósito não quer dizer que não exista. Então, o argumento contra Deus de que se o mal existe, Deus não existe, é um argumento furado. Porque em que mente é incompatível Deus e o mal? Só alguém que poderia defender a ideia que está além do próprio Deus, que o mal é incompatível. O mal não é incompatível. Não é porque não entendemos os propósitos que eles não existem. Uma vez, uma mística cristã chamada Evelyn Underhill, ela tem muita coisa louca, mas isso aqui é verdadeiro. Ela diz assim: se Deus fosse pequeno o bastante para o entendermos, Ele não seria grande o bastante para o adorarmos. Se Deus fosse pequeno o bastante para o entendermos, Ele não seria grande o bastante para o adorarmos. O que nos resta é confiar. Se você está numa temporada de silêncio de Deus, não pare de buscá-lo, mesmo que pareça inútil, mesmo que pareça que Ele não está ali ouvindo. A persistência na busca, mesmo no silêncio, meus queridos, é o que aprofunda o relacionamento. Não é a ausência de dificuldade, mas é a persistência na busca. Quantos aqui não tiveram um relacionamento mais íntimo com Deus por causa de uma fornalha que passou, que se aproximou mais de Deus? Por fim, o fruto que vem depois. Voltemos ao versículo 11. Mas depois produz um fruto pacífico de justiça. Mas depois do exercício, depois da fornalha. Duas palavras que mudam totalmente tudo. O sofrimento não é a última palavra, a fornalha não é o destino. A academia tem um resultado, e esse resultado tem um nome: fruto pacífico de justiça. Paz, justiça, fruto. Essas palavras parecem impossíveis no meio da fornalha, mas o escritor de Hebreus não está falando do meio, está falando do depois. Ele garante: o fruto vem, ele virá. Não para todos, mas para aqueles que foram exercitados, para aqueles que permaneceram na academia sem fugir dela. Olhemos para a vida de José rapidamente. Olhemos para o fruto na vida de José. Ele está ali diante dos irmãos no Egito, os irmãos que colocaram uma vez no fosso. Ele clama para eles tirarem ele de lá, para salvarem sua vida. Eles o vendem como escravo. Os irmãos agora estão diante dele lá no Egito sem o reconhecer. Depois daquele período de fome lá, durante aquele período de fome. Seus irmãos vieram até lá, mas José os reconhece, e José diz: eu sou José, não vos entristeçais, nem guardei remorso por me terdes vendido para cá, pois foi para preservar vidas que Deus me enviou adiante de vós. Mais tarde, depois que o pai dele morre, e os irmãos agora pensando, finalmente agora ele vai se vingar da gente, ele diz: não temais, por acaso estou no lugar de Deus? Certamente planejastes o mal contra mim, porém Deus o transformou em bem. Essas frases, elas só serão possíveis, meus irmãos, depois de anos de academia, depois de passar pelo processo. Esse José aqui do Gênesis 50 não é o mesmo José de Gênesis 37, não é. O metal saiu da forja purificado, o atleta saiu da academia fortalecido, o povo foi salvo. O propósito é sempre duplo.
que Deus queria fazer com José, transformar o seu caráter, mas também o que Deus queria fazer através de José, salvar um povo. A academia serviu para esses dois propósitos ao mesmo tempo. Perceba, José nunca teria visto nenhum desses dois se não tivesse atravessado a fornalha. Parem para pensar. Se naquele dia que os irmãos colocaram José naquele poço, naquela cisterna, ele clama, ele pede, me tirem daqui, me socorram, pelo amor de Deus, eles tirassem ele de lá e fossem todos para casa em paz. Se tivesse acontecido, teria voltado para casa imaturo, os irmãos nunca teriam confrontados com o seu próprio pecado, Jacó nunca teria se curado do seu amor idólatra pelo filho, e mais ainda, Israel, o povo de Deus, não teria sido salvo no período de fome e escassez. O ferreiro sabia o que ele estava fazendo, meus queridos. Em cada detalhe que parecia um acaso, que parecia crueldade, era o ferreiro trabalhando. A gente viu na nossa segunda mensagem que Cristo se esvaziou da sua glória. Hoje nós podemos ver o que estava por trás dessa descida. A forja suprema, a academia suprema, com um propósito redentor supremo. O Getsemane é o momento mais revelador. Jesus diz: Pai, se possível, afasta de mim esse cálice. Ele não está fingindo aqui, meus queridos. A fornalha é real, a dor é real, o peso é real. Mas ele termina: contudo, não seja feita a minha vontade, mas a tua. Confiança no ferreiro, mesmo sem ver a ressurreição. Fé no propósito do Pai, mesmo sem entender o processo. Isso é o quê? O fruto. E qual foi o fruto de tudo isso? A minha salvação, a sua salvação. Jesus passou pela fornalha que jamais um de nós vamos passar. Ele sofreu dores, ele sofreu a justa punição, ele bebeu o cálice da ira de Deus que nós nunca iremos beber, para nos salvar. O sofrimento mais injusto da história, mas também gerou a maior redenção da história. A forja mais intensa da história produziu o fruto mais glorioso da história. Por isso que Paulo vai dizer lá em Romanos 8:38: estou convencido de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem principados, nem as coisas do presente, nem as do futuro, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Nada. Nenhuma fornalha, por mais intensa que seja, nenhuma academia, por mais brutal que seja, nem um silêncio mais longo, nenhum deles, meus queridos, pode nos separar do amor de Deus em Cristo Jesus. John Newton, ex-traficante de escravos, que criou uma canção extremamente conhecida, Amazing Grace, ele escreve certa vez em uma carta pastoral: tudo o que ele envia é necessário, tudo o que ele retém é necessário. Pense nessa frase. Tudo que você está sofrendo agora, tudo que parece cruel, injusto, excessivo, doloroso, é necessário. É necessário. O ferreiro não aplica calor além do que o metal precisa. E tudo que você pediu em oração e não recebeu, todo alívio que não veio, também é necessário. Porque você não precisa daquilo que Ele não lhe enviou. Você não precisa entender o propósito do seu sofrimento específico para confiar. Basta olhar para a cruz, onde a forja mais intensa produziu a redenção mais gloriosa. Ministério de Música. O propósito é sempre duplo, meus queridos. O que Ele quer fazer dentro de você e o que Ele quer fazer através de você. Não é somente sobre você. É sobre como esse processo vai tornar você uma pessoa melhor, capaz de ajudar as pessoas. Assim como foi na vida de José. Não foi só sobre ele ser um grande governador, foi sobre ajudar um povo. Os dois têm valor, os dois têm um fim que você ainda não vê, e esse fim, nas mãos do ferreiro, será sempre maior do que você poderia ter pedido ou imaginado. Naquele filme, lá no campo de concentração, já perto do fim do filme, chega a notícia de que a guerra estava acabando. Então, poderia acontecer uma invasão dos aliados a qualquer momento naquele campo de concentração. E os nazistas, então, eles começam a tentar destruir as provas. Eles começam a tirar pessoas dali, a matar pessoas, e enterrar, e esconder, e levar os corpos, enfim. E meio aquele tumulto todo, Guildo, pai, chama Josué, diz: você precisa se esconder. Você precisa se esconder, porque nós ganhamos o prêmio.
Nós ganhamos o tanque. Nós atingimos os 1000 pontos para ganhar o tanque. E os guardas estão procurando você, porque eles não querem lhe dar o tanque. Então se esconda. E só saia daí quando tiver um silêncio total aqui. Ele esconde ele lá, porque ele diz: eu vou despistar os guardas. E ele sai para despistar os guardas. Josué estava ali sozinho naquele esconderijo, sozinho naquela escuridão daquele lugarzinho, sem saber o que aconteceu com seu pai, sem saber se o jogo ainda estava valendo, sem saber se alguém ainda estava conduzindo todas as coisas, mas ele espera. Talvez você esteja nesse momento agora, no esconderijo, na escuridão, sem saber o que vai acontecer, sem saber se Deus ainda está no controle, sem saber se o jogo ainda está valendo. Mas a resposta é esta: o Pai está no controle. Ele está conduzindo todas as coisas. Ele está nessa forja com você. Ele conhece cada grau de calor que está aplicando em você. Ele sabe exatamente o que Ele está fazendo, mesmo quando você não consegue enxergar nada, mesmo quando você não consegue entender absolutamente nada, mesmo quando as suas orações parecem não subir, mesmo quando os anos passam e a academia parece interminável. O sofrimento que você vive hoje tem um autor que trabalha no escuro, mas que não lhe abandona. Um autor que transforma fraqueza em força, maldade em bem, morte em vida. E ele provou isso, meus queridos, de uma vez por todas, numa cruz, num sepulcro vazio, numa manhã de ressurreição que nenhuma fornalha pode impedir. Ouça o verso 11 mais uma vez: nenhuma disciplina parece agradável no momento, mas depois produz um fruto pacífico de justiça, os que por ela têm sido exercitados. Esse depois é garantido. Não é pelo tamanho da sua fé, não é pela intensidade da sua oração, não é pela qualidade do seu desempenho na academia, não, mas é pelo caráter do ferreiro, é pela promessa dele, é pela fidelidade dele. Ele é fiel, ele é sábio, ele é pai, ele amou você o suficiente, meu querido, para não te poupar da forja que vai te transformar, que vai te modelar, que vai te aproximar mais dele. Faça o que José fez, confie no ferreiro mesmo no calabouço, faça o que Jesus disse: seja feita a tua vontade, e fixe os seus olhos em Jesus, o autor, verso 12 de Hebreus, o autor e consumador da fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, não fazendo caso da vergonha, e está assentado à direita do trono de Deus. Ele passou, ele venceu, e um dia também nós venceremos.